Eu nunca imaginei que eu poderia estar onde eu estou nesse momento da minha vida, no sentido de que eu realmente encontrei algo que eu amo, que eu quero seguir assim. Nós precisamos, as pessoas merecem se encontrar num trabalho que na grande maioria dos dias a pessoa tenha prazer. Do ruim a gente consegue fazer o bom, é só realmente a gente querer e ter vontade. Então isso eu puxo também pro ramo que a gente tá hoje. É difícil, é complicado, mas quando a gente acredita, baixa a cabeça, começa a fazer, e eu não estou dizendo que eu sou o exemplo pra tudo, muito longe disso, na verdade, mas eu sou um cara esforçado. E o que fez o Garcia do passado, que foi se desenvolvendo, não ter desistido dessa jornada depois do primeiro ano ali de mercado paralelo e um desafio operacional, assim, até financeiro, de resultado daquela operação, e depois uma enchente? O que fez tu ainda ter vontade de seguir? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí mais um episódio do Essência Q, o podcast de negócios do Quero Café, momento que a gente para conversar e falar um pouco sobre a jornada de pessoas que estão junto com a gente, né? Alguns mais tempo, outros menos tempos, alguns que passaram por desafios menores, maiores, enfim, mas todo mundo aí nessa jornada de liderança, nessa jornada de empreender, e que contribui para o Quero Café, para o que vem acontecendo no Quero Café, né? Para essa conquista de clientes que a gente tem ao longo dos anos, ao longo de mais de 10 anos aí, e que de alguma forma leva a alma ou a essência do Quero Café lá para o dia a dia da operação, né? Lá para transmitir isso para o nosso atendente, para o nosso barista, para diariamente trabalhar buscando melhorar as coisas dentro da operação, né? Ontem eu ainda... um dos valores nossos aqui dentro é se esforçar para cada dia errar menos, né? E a gente gosta de falar que não é se esforçar para não errar, que a gente acredita que nem é possível isso, né? Como ser humano, a gente vai cometer falhas, especialmente se a gente quiser mudar, evoluir, melhorar. Não tem como toda mudança a gente acertar, né? A gente vai cometer algumas falhas e, na verdade, mesmo fazendo aquilo que não é uma mudança, a gente também vai errar, né? Sempre lembro de quando era somente eu e Felipe, né? Teoricamente, a gente tinha, entre aspas, inventado tudo dentro do Quero Café e a gente estava lá no meio da pauleira e às vezes produzia uma coisa errada. Às vezes lia lá na comanda, escrita na época a lápis, a caneta, né? O expresso duplo e fazia um expresso com leite. Como assim? Da onde? Cara, só sabe isso quem já fez, quem já lidou com 15 comandas na frente ali durante um tempo interrupto, vivendo aquilo. Uma hora dá uma bugada, uma hora a gente faz uma coisa errada, né? Eu até hoje tenho água com e sem gás na mesa, eu preciso perguntar umas 3 vezes para o cliente e capaz de ainda depois levar errado, né? Algumas coisas causam alguma confusão na gente, mas com vontade de resolver e com humildade para assumir o erro, acho que a gente consegue avançar. Ontem eu ouvi essa frase de um cara que é um dos sócios de um dos atuais maiores bancos do Brasil, né? Então, ele falou, a gente não pode se paralisar pelo erro, né? A gente tem que aprender com ele e conviver com ele. Não é assim aceitar e não dar o valor pro erro, dizer, tá tudo certo, tá tudo certo. Não, a gente tem que se preocupar. Mas isso não pode nos paralisar. Isso não pode ser tão forte a ponto de fazer a gente não avançar, tá? Então, feita essa introdução aí, quero dar as boas-vindas pro meu xará, Matheus Garcia. Seja muito bem-vindo, vamos bater um papo aí. Te apresenta e já pode começar contando da onde surge o Quero Café na tua vida e quanto tempo tu tá aqui dentro, e depois a gente segue o papo aí. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, valeu, agradeço. Enfim, me chamo Matheus Garcia, né, com TH também. O Matheus, ele acabou vindo aí para a família da Quero vai fazer 3 anos. Até a gente estava olhando na vinda para cá, 31 de maio de 2023, a gente inaugurou o Paralelo, onde
né? Se iniciou aí basicamente a minha jornada. Um pouquinho antes, aprendi em outra loja, lá na loja do Moinhos. Comecei, né, esse processo que basicamente mudou e vem mudando a minha vida e vai mudar muito mais, eu não tenho dúvida alguma disso. E trabalhei por quase 10 anos em uma empresa onde eu sempre busquei entregar o meu melhor. Acho que em tudo que eu fiz na vida, na verdade, acho que eu tentei fazer isso. Mesmo por muitas vezes errando bastante, mas tentando errar menos, aprender com os erros e buscando sempre evoluir. Que é algo para mim que agora nesse ramo, na rede, acho que é algo que eu vou querer seguir, que nem eu já te falei em outros momentos. Eu descobri o que eu amo, descobri o que eu quero fazer e eu vou seguir com isso até o fim. Então, saí lá do meu emprego que eu estava mais ou menos há quase 10 anos, 9 anos e 5 meses, mais ou menos. Por meio de amigos, conhecidos, enfim, a gente acabou também daí se conhecendo, conversando, desenvolvendo, né, essa possível entrada, né, na rede, enfim. E algo que para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz e, cara, tô aí pra somar, como a gente sempre fala. E aprendendo muito. Muito, muito, muito. Vou seguir por muito tempo aprendendo, não tenho dúvida alguma. E quero cada vez mais poder me desenvolver e também desenvolver quem está junto comigo. Acho que isso, para mim, é algo que não tem preço. Nesse momento assim de vida, é algo que eu estou buscando fazer e conseguir desenvolver mais também. Que é dentre diversos desafios, é um dos benefícios de empreender e de liderar, né? Poder arrastar pessoas junto nesse nosso desenvolvimento, trazer pessoas para também se desenvolver e abraçar mais oportunidades, sejam elas de desenvolvimento pessoal, né? Ou de crescimento financeiro, do que for, né? Mas o fato é que empreender e a gente como líder se desenvolver gera espaço para outras pessoas se desenvolverem. Perfeito. Cara, Garcia, tu começa lá em 2023 no projeto do Mercado Paralelo. Para quem está ouvindo aqui, é importante dar essa clareada. O que a gente fala, o core business, o negócio principal do Quero Café são as lojas grandes, lojas de rua, lojas aí com 15, 20, 25 colaboradores, com metragem quadrada na faixa de 250 metros. Mas nós temos alguns, ao longo da jornada, aí a gente teve e tem alguns modelos um pouco diferentes, que é um processo também de entendimento nosso, de aprendizado, de teste, que é o quê? Né? Nesse momento agora, a gente tem operando a loja lá na Orla do Guaíba, uma operação que funciona com cardápio reduzido, né? Numa operação num container. Nós temos duas operações no aeroporto, que também tem um cardápio bem diferente para se adaptar às regulamentações, às exigências e às possibilidades do aeroporto. E temos também operações em shopping, né? 3 operações em shopping, também cada uma delas se adaptando ao tamanho da estrutura e a possibilidade daquele local. E temos uma operação também to go menor, né? no hall de um prédio na cidade aí de Lajeado. E a operação que o Garcia começa a trabalhar, né, que tu trabalha lá, foi dentro do Mercado Paralelo em Porto Alegre, próximo ali do Instituto Caldeira, que também foi uma operação, não to go, mas uma operação de balcão, né? Uma operação que a gente não tinha atendimento em mesa, então tinha um fluxo, uma dinâmica bem diferente de uma operação grande do Quero Café. Na época, o Garcia, tu entrou então para ser sócio-operador daquela operação. Na época, era uma operação que girava contigo e mais quantas pessoas? Total, contando comigo, eram 6. 6 pessoas. 6 pessoas. Abrindo de domingo a domingo, né? Isso aí. Tá, isso então aí. Girando as folgas, né? Girando a escala de trabalho, ou seja, uma operação bem menor e bem mais enxuta. Exato. E hoje no Moinhos tu tem um time de quantas pessoas? Atualmente 16. 16 pessoas na operação do Moinhos em Porto Alegre. Então,
A gente vai falar um pouco mais, mas durante a jornada aí, depois do mercado paralelo, né, após o episódio da enchente, né, que é aquele projeto todo, né, aquele ecossistema todo, foi descontinuado. O Garcia acabou indo para a loja do Moinhos e assumindo a operação da loja do Moinhos de Vento em Porto Alegre, né? Uma operação que gira desde junho de 2018, então nesse ano já completando aí 8 anos. 8 anos? 8 anos, exatamente. Em junho esse ano ela vai fechar 8 anos já. Foi a 6ª loja da rede do Quero Café, né? Então hoje tu tá tocando esse desafio, desafios totalmente diferentes. Cara, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, foi que mesmo tu passando por uma loja diferente, né? Uma loja que nem nós não sabíamos muitas vezes o padrão, qual o caminho, o que fazer, o que era possível fazer lá dentro, porque era uma jornada diferente, né? Tinha desafios diferentes de sazonalidade, de movimento ao longo da semana, chuva, sol, muita coisa acabava interferindo, deixando um tremendo desafio para gerir essa operação, gerir insumos e gerir pessoas, né? Um desafio diferente do que tem no Moinhos hoje, por exemplo, do que é o normal do Quero. E, cara, um ano depois, essa operação tá aberta, a gente enfrentou a enchente no Rio Grande do Sul, né? E de toda a nossa rede, nós tivemos Guaíba, que entrou água, Centro Histórico e o Mercado Paralelo. Cara, e essa jornada que talvez em algum momento lá no Paralelo possa até ter sido confusa assim para ti, né? De transmitir talvez não uma organização tão boa do Quero ou um projeto com, sei lá, um foco menor, se sentindo um pouco diferente das demais lojas. E também uma transição de carreira gigantesca de alguém que era acostumado a cumprir um horário de trabalho, né? Se dedicar, fazer mais, querer melhorar, mas sim, uma jornada de trabalho passando para ser um líder, ser um dono de um negócio que funciona 7 dias por semana. Conta pra gente um pouco o que foi o desafiador ou o motivador. Revive um pouco essa tua transição da tua jornada anterior, que é bonito tua fala, a introdução aí foi que tu te encontrou e quer fazer isso aí pro resto da vida, né? E muitas pessoas quando olham pro ramo de alimentação, não, eu não quero nunca isso aí para mim, né? Eu não quero esses horários malucos, enfim e tal, né? Então, por que aconteceu aí? Fala pra gente. Eu acho que, enfim, acho que eu sempre tive a necessidade de tentar agradar. Sempre gostei muito, acho que talvez assim, de conversar também. Sempre fui um pouco comunicativo. E no meu antigo emprego, né, eu lidava com muitas pessoas. Lidava com alunos, com professores, enfim. E sempre precisei trabalhar isso cada vez mais, o tato com as pessoas, né? Sempre precisei tentar buscar resolver os problemas que sempre vão existir, seja qualquer ramo, setor, enfim, que tu vá a trabalhar. E isso eu sempre tive em mim, sempre tive, entre aspas, essa facilidade, né? De conversar, tentar achar a solução para isso, para aquilo. Chegou, né, um período nesse antigo serviço onde eu realmente cansei e não consegui mais me desenvolver. Eu estava sempre naquela linha de conforto, era sempre aquilo. E em um determinado momento acabou que eu simplesmente, eu preciso de mais, eu quero mais, eu não consigo mais me desenvolver aqui. E tá tudo bem, tudo certo, porque, né, a gente tenta trabalhar até onde é possível em determinados locais, até o momento que a gente começa a pensar um pouco fora da caixinha. Enfim, eu nunca imaginei que eu poderia estar onde eu estou nesse momento da minha vida. Não no sentido de conquistas, porque eu ainda quero e vou conquistar muitas coisas, mas no sentido de que eu realmente encontrei algo que eu amo, que eu quero seguir assim. Eu gosto muito de tratar com pessoas, e vindo para esse ramo agora,
Agora não, né? Basicamente há 3 anos aí eu percebo que cada vez mais eu quero me desenvolver e também quero que quem estiver junto comigo também se desenvolva. Isso aí cada vez está mais forte em mim. Isso é algo que tu fala, acho que desde sempre, assim, acho que é algo que todo mundo, assim, da rede acaba trazendo, né? E sem isso, acho que realmente a gente não vai para frente, né? Nós lidamos com pessoas, nós precisamos de pessoas, e fazer aquilo que a gente ama, e não estou romantizando nada, porque sim, é difícil, cada dia é um dia, problemas acontecem, sempre vão, né, acontecer, mas é que nem tu falou, tipo, a forma como a gente vai tentar buscar a solução e lidar com eles faz toda a diferença. A forma como a gente acaba lidando com uma situação com o cliente que alguma coisa possa ter dado errado, o tempo demorado, né, de entrega, a qualidade não foi tão boa, a forma como a gente fala, eu acho que a gente consegue trazer uma boa solução para aquilo, ou então piorar aquilo, que é o que também acho que a gente acaba, às vezes, entre nós, assim, conversando. E nisso eu vejo que eu tenho me desenvolvido muito mais, cada vez mais, e quero que quem esteja perto de mim também se desenvolva assim. Porque como é bom a gente conseguir ter uma visão onde a gente não enxerga só o problema, onde a gente consegue já pensar ou trazer uma solução para aquilo. Quantas vezes eu já passei por questões de demora, por pedido errado, enfim, seja o que for. Mas, cara, nada do que a palavra que a gente troca, seja com o colaborador ou seja com o cliente, eu acho que nada como a palavra para nos direcionar a algo bom, que é o que a gente quer sempre priorizar. Então, o Garcia do passado, sem dúvida alguma, hoje, eu realmente te digo, que nem na nossa primeira conversa, que eu lembro muito bem, sempre vou lembrar, que tu não ia te arrepender. Mas aquele Garcia lá mudou muito, aprendeu muito, tem muito a melhorar, sem dúvida alguma mesmo. Mas aquele Garcia do passado deu um grande salto, assim, em termos pessoais e profissionais. Perfeito. E o que fez o Garcia do passado, que foi se desenvolvendo, não ter desistido dessa jornada depois do primeiro ano ali de mercado paralelo e um desafio operacional, assim, até financeiro, de resultado daquela operação, e depois uma enchente? O que fez tu ainda ter vontade de seguir? Primeiro que eu acredito muito em mim. Então, enfim, eu sempre, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, eu acredito que as coisas elas podem melhorar e elas vão. Só que também dependia da nossa ação. Por exemplo, lá na enchente, não adiantava eu ficar chorando, tá? Realmente eu simplesmente peguei e pensei, tá, aconteceu, tentei ir na loja, né? Deixei meu carro a não sei quantas quadras, fui indo de bota e coisa, tentei salvar o máximo que deu, não tinha muito o que fazer, porque acho que Isso chegou... antes da água tá bem alta, né? Quando ela tava subindo. Isso né? antes. E, tipo, já não tinha muito mais o que fazer, porque acesso ruim, enfim, a cidade ficou aquele caos que a gente sabe, né? Infelizmente, o estado, né? Na verdade. Mas primeiro, eu sempre acreditei muito em mim. Então, a minha força de vontade, a minha fé, a minha determinação, acho que foi o primeiro ponto que me moveu a não desistir. Seja com enchente ou seja sem enchente. E o segundo ponto foi o apoio que eu sempre tive de vocês. A gente conversava muito, eu lembro que eu te chamava bastante, a gente falava. A minha família também, a mesma coisa. Então, ok, aconteceu. O que dá pra gente fazer de bom disso?
a gente pode fazer marmita, a gente pode ajudar, a gente pode fazer assim, assado. Eu lembro que vocês ajudaram muito, né? Enfim, vocês tomaram um direcionamento macro, né? Para o máximo de cidades, enfim, a região possível. E eu, Matheus, eu pude ajudar poucas pessoas, mas eu fui lá e fiz de muito coração, de muito bom grado. Fiz trabalho voluntário em abrigos também de animais, onde eu adotei uma cadelinha que está comigo até hoje. Não comigo morando, mas enfim, está com meu pai. E ela é uma lembrança disso também, de tudo, que tipo, do ruim a gente consegue fazer o bom. É só realmente a gente querer e ter vontade. Então isso eu puxo também pro ramo que a gente tá hoje. É difícil, é complicado. Pessoas, né? Pessoas faz parte. Mas quando a gente acredita, baixa a cabeça, começa a fazer, e eu não estou dizendo que eu sou o exemplo para tudo, muito longe disso, na verdade, mas eu sou um cara esforçado e eu tenho isso em mim. E quando a gente conversou lá no começo, lá no passado, e quando geralmente a gente conversa, eu não vejo... quer dizer, eu vejo, na verdade, que a rede, que a Quero Café, tem... que eu sempre tive a essência que a Quero Café tem. Então, isso basicamente para mim casou. A gente fez um match muito bom e é algo que realmente, que nem eu te repito sempre, cara, eu achei o que eu quero pra vida. Então... E mesmo, Garcia, mesmo é só uma provocação assim mesmo, porque tu vinha de um cenário estável, de uma zona de conforto, né? Sim. De um salário garantido, mas que talvez não estava mais te proporcionando desenvolvimento pessoal, e não quer dizer que o lugar não era bom, né? Mas Exato. tu não estava mais te encontrando. E depois tu vai para um cenário de desafios totalmente diferentes e aquela transição também de sou colega de trabalho, lidero às vezes umas pessoas e agora eu sou o líder disso aqui. E também tô lidando um pouco com o incerto. Não sei como vai ser. Tu teve balançadas no meio disso? Várias. De ter putz, o que eu fui fazer? Que vontade de voltar atrás, enfim. E Várias. aí, e nessas balançadas, o que fez tu seguir, além de acreditar em ti? Tive muitas balançadas. Às vezes tenho, dependendo do momento e tal. A gente sempre procura não transparecer, assim. Então, por trás, assim, da cortina, às vezes quem tá mais próximo ali acaba realmente escutando, acaba sendo o nosso apoio. Lá no paralelo, né, no caso, tipo, muito perrengue passei sozinho. Muita coisa aprendi sozinho, né? Mas fora o meu querer, a minha vontade, o que me fez não desistir, cara, foi tudo que eu tenho à minha volta. A minha família, as pessoas que eu amo, aquele amor por poder servir. Eu gosto muito disso. Eu tenho um prazer, eu gosto... Tipo, eu já sou... Eu me considero uma pessoa simpática, acho que talvez um pouco carismática, então eu gosto muito de conversar, de saber como é que tu tá. Poxa, quantas vezes um cliente... Acho que até há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente teve uma situação de uma cliente chorando na loja. A gente foi lá, conversou, perguntou se estava tudo bem. Ela falou, é uma questão pessoal e tal... espero que esteja tudo bem, não sei o que. A gente foi lá, lançou um brigadeirinho pra ela. Tá até no Google, acho que até depois ela até comentou. Tipo, como só aquele simples gesto de... Não é questão do brigadeiro, mas é o tu te importar. É o tu te importar. Então, sabe, tipo, a forma como a gente age, eu acho que ela pode fazer total diferença em a gente seguir a jornada ou se retirar. E eu acho que dependendo a gente pode até se retirar. Eu acho que a vida a gente passa por momentos que dependendo da situação a gente precisa dar uma repaginada, pensar melhor nas coisas, tentar objetivar de novo aquilo que a gente anseia, né? Por dentro, busca.
Então, eu acho que é normal a gente fazer isso, mas não deixar aquilo de lado. Então, como eu descobri aquilo que eu quero fazer, cara, é lindo, é show. A Júlia me escuta muito falar sobre diversas situações, questões, e um dia iniciando ruim não quer dizer que ele vai terminar ruim. Muitas vezes depende, acho que, da gente, da forma como a gente vai lidar com as coisas, né? E isso é a maior verdade do mundo. Então, aquilo que a gente... Energia, aquilo que a gente vai emanando, buscando, a gente vai colhendo aos pouquinhos. Perfeito. Acredito muito, muito, muito nisso também. Eu sei que é uma coisa que muitas pessoas talvez acham como um papo furado, mas eu acredito muito na energia e essa energia ela se transmite para as pessoas à nossa volta. Então, quando a gente exerce um papel de liderança, parece que mais importante ainda, né, para a gente desempenhar bem esse papel, é ter essa energia, é acreditar, enxergar com um certo otimismo, não é dar risada do problema o tempo inteiro, né, mas, cara, sabia que faz parte, vamos embora, vamos resolver. E acho que só por isso que tu tá aí e seguiu depois do mercado paralelo e depois da enchente com a gente, né? Então, lembro que tu estava falando, passou um pouco o filme, né? A gente ficou, acho que o quê? Quase uns 30 dias lá com água no mercado paralelo, na operação. E chegou, acho que a 1,60, né? Acho que 1,80. 1,80. E assim, eu lembro que diferente das outras enchentes, né? Que a gente ajudou aqui, por exemplo, em Lajeado, que a água subiu e baixou. Lá ela ficou muito tempo. E eu lembro que quando ela baixou, né, a gente fez um mutirão, eu levei gerador, lava-jato. Vamos chegar lá e vamos fazer a limpeza. Não conseguimos limpar nada, porque tinha muito tempo a água parada ali. A gente não salvou nada. Nada. Cara, a gente salvou o quê? Da parede, que eu lavei ele com lava-jato e que tá hoje a gente usa ele na sala para decoração ali do auditório. Isso aí. Acho que o resto, quase tudo, né? Aquele dia foi duro, porque assim, eu fui numa motivação para vambora, vamos arregaçar as mangas e ficamos algumas horas lá tentando fazer, não fazia nada, a gente não saía do lugar, né? Enfim. E nessa mesma linha, desde que tu tá no Quero, que não necessariamente tem a ver com a enchente, faz essa força para buscar. Qual foi o dia mais desafiador, mais difícil, desde esses quase 3 anos aí de Quero? Na verdade já são 3 anos, porque em janeiro ali em diante tu já estava trabalhando em Moinhos, né? A gente já estava conversando, enfim. O dia mais difícil... enfim, né? Tu puxou ali até o ponto sobre sair, né? Do entre aspas, enfim, de ser uma pessoa onde só deveria cumprir a sua tarefa, que, né, onde lá no meu antigo serviço eu fazia isso, basicamente, para uma pessoa, né, que tenha que liderar, né? Então, o liderar para mim, lá no começo, acho que foi um dos pontos mais difíceis, porque só eu sei o quanto eu chorei nos fechamentos, assim, da loja, sozinho. E ficava lá pensando, o que eu posso melhorar, o que eu tô errando, porque é difícil a gente ser assim, querer agradar, e é difícil quando a gente não agrada, pelo menos pra mim. Eu sou uma pessoa que eu acabo sentindo quando eu não agrado, ou pelo menos eu sentia muito mais, na verdade, acho que corrigindo essa frase. Então, teve uma situação onde um antigo colaborador lá do Paralelo, um rapaz novo, acho que tinha seus 19 para 20, talvez. Enfim, o pai dele, que trabalhava lá no shopping, pediu uma vaga pro filho, que o filho precisava, enfim. Então tá, vamos tentar ajudar. A gente fez um teste, gurizão muito bom na chapa. E a gente precisava de alguém ali na cozinha. Muito bom, foi uma semana bem, 2, 3, tá. Quando deu os 3, 4 meses, né, após ali a contratação dele, começou
a decair, porque eu tô com problema nisso, naquilo, tô com problema com a minha família, dinheiro, tananã, tananã. E eu sempre fui um cara que sempre tentou ajudar muito. E infelizmente, tentei ajudar de várias maneiras. Enfim, ajudei com dinheiro, ajudei com palavras, ajudei com tudo que foi possível. Só que no final eu descobri que ele além de não merecer toda aquela ajuda, ele estava roubando da loja e ainda me cobrou, dizendo que eu era um péssimo líder. Quando ele falou um péssimo líder, aquilo me deu no meio. Porque, poxa, mas eu fui a pessoa que, querendo ou não, sempre buscou ajudar e trazer a solução para os problemas dos outros. Só que ali mais ou menos começou o meu pensamento de que se eu também não me ajudar, Matheus, eu não consigo ajudar o próximo. Então é algo que eu com o tempo, cada vez mais eu venho aprendendo. Cada pessoa precisa passar pelas suas dificuldades, né? Tem... fora as suas dificuldades, a gente tem alguns problemas pessoais, enfim, mas cada um precisa também saber lidar com os seus problemas. Algo que eu sempre, por querer agradar todo mundo, sempre busquei ajudar todo mundo. Só que não é assim, a gente não pode buscar sempre solucionar tudo, porque senão a pessoa também ela não vai se desenvolver, ela não vai pensar na solução para aquilo. Então, quando ele me colocou, principalmente que eu não era um bom líder, aquilo me doeu assim que... Entrou como uma faca. Que até hoje eu lembro, assim. Então, poxa, mas eu me acho um bom líder, eu ajudo em tudo que eu posso. Mas não é bem assim, a gente precisa passar, né? Cada pessoa precisa passar, aprender, se desenvolver, né? Eu escuto muito isso das pessoas mais próximas, assim, de que cada vez mais a gente precisa desenvolver o próximo, realmente. Então isso tá cada vez mais forte na minha mente. Para isso eu quero me desenvolver também mais, mas quero também ajudar as outras pessoas com isso, porque talvez o Matheus lá do passado talvez não estivesse preparado para aquilo, não enxergou os pontos que deveria ter né, enxergado. Então aquilo para mim serviu como um ponto de pensamento para que eu me desenvolva, né? Mas também acho que pensar um pouco mais como líder, assim, as pessoas precisam buscar evolução também. A gente está ali para sim pegar junto quando for necessário, digo isso na operação, mas eu acho que tem pontos que cada um precisa seguir, né? O seu caminho. E entender, acho que é a fricção que todo mundo enfrenta, que eu enfrentei, que não digo que hoje, uma outra vez também, ainda não volte isso, mas às vezes a gente se cobra tanto e mistura um pouco esse papel, né, da gente, eu preciso me desenvolver e eu preciso desenvolver as pessoas. E aí eu aposto as fichas, eu quero muito que as pessoas se desenvolvam. E às vezes elas têm o seu tempo, elas têm os seus problemas, e elas vão deslizar e cometer falhas. E a gente puxa aquilo como uma responsabilidade nossa. Vira uma decepção nossa, porque a gente está dando o nosso melhor para ajudar. Daí, além da gente ver a pessoa patinando e não se desenvolver, a pessoa, ou às vezes o pai da pessoa, né, talvez alguém outro, vem e fala assim, e dá essa criticada na gente, né? Do tipo, tu não tá fazendo nada pelo meu filho, ou cara, que tu nunca me ajudou, meu Deus do céu, eu te ajudei muito. Isso dói, porque daí também, se a gente não tá forte, a gente puxou quase que aquele desafio daquela pessoa como um desafio pessoal. Isso não pode. Não dá. Ninguém tem a capacidade de aguentar uma jornada liderando muitas pessoas e pegando o problema das pessoas como um problema nosso. Para sempre a gente vai estar aí para ajudar a dar o caminho, a incentivar, mas lembrar que tem uma parte bem importante dessa jornada que é feita pela pessoa. Então tem um limite do que a gente consegue fazer por essa pessoa. E aí a dor que tu sentiu é essa da gente se dedicar muito depois da gente ser colocado em xeque. Uhum.
né? Como se a gente, enfim, o que for, né? Mentiroso, desonesto, não fez nada, quase que vira uma ingratidão naquela pessoa. E isso dói bastante na gente quando a gente se cobra para ser... A gente busca uma aprovação, né? Exato. A gente quer ser um bom líder, a gente quer ser bom com o nosso cliente, né? Quer ser um bom lugar para o cliente voltar, a gente quer ser uma boa pessoa em casa, né? Com o nosso cônjuge, com a nossa família. Então, isso pessoas que evoluem são pessoas que mentalizam isso, mas em algum momento pode nos botar um excesso de cobrança, né? E aí a gente se desestabiliza ou a gente entende que a gente não é para isso, que a gente não aguenta a jornada, né? Vem muito forte a síndrome do impostor, né? E ela vai vir, essas coisas vão vir, né? Eu acho que ninguém tem uma mente tão blindada que nem um dia da vida pense que, cara, não sou capaz, será que eu vou dar conta de tudo isso, né? Eu acho que faz parte da nossa jornada, mas aí naquele momento é respirar, olhar para trás, ver a evolução. Eu sempre, quando me dá uma colada de placa, assim, eu faço esse exercício, né, de olhar eu hoje e eu do passado. Se eu entendo que eu evoluí, tá, estamos no caminho, vamos embora. Não sei quanto tempo vai levar para eu chegar lá, né, e não passar mais por isso que eu estou passando agora, mas eu já estou algumas casinhas para frente do que eu estava lá no passado. E é isso que tem que ser, às vezes, uma fortaleza para naquele momento não jogar a toalha, né, não desistir da jornada. E o teu momento mais feliz? Qual foi o dia mais marcante, o episódio mais marcante nesses 3 anos aí? E uma pausa rápida no meio desse conteúdo aí para ti que tem interesse em saber um pouquinho mais, entender que esse conteúdo ele permeia no meio do Quero Café e de histórias do Quero Café. E nós somos um modelo de franquia, é um modelo que está aí à disposição para alguém que tem o sonho de empreender, para alguém que objetiva levar um pouco dessa cultura ou de alguma forma tenha se conectado com a essência que a gente vive aqui dentro, com essa essência aqui. Na descrição do conteúdo aqui tem um link que tu pode acessar mais informações aí e entender um pouco mais como funciona o nosso modelo. Mais marcante? Cara, pra mim, é que eu tive tantos momentos felizes, assim, tipo... Eu fiquei tão feliz quando lá no Paralelo a nossa média de venda era... Posso falar valor? Pode. Nossa média de venda era 2,5, 3, assim. E daí quando tinha dias que era 5, era 6. Cara, eu ficava tão feliz. E tipo... E trabalhando muito mais naquele dia. Tá louco? Tipo, tanto que a nossa carga horária lá era das 8 às 8 e às vezes tinha que ir mais cedo, ou então ficar bem mais. E, tipo, fazia com gosto e o melhor, assim, tipo, eu via também a equipe tendo muito prazer no sentido da gente conseguir entregar o máximo que a gente podia e, tipo, ir entregando muito bem, sabe? Tipo, atendendo bem, a galera feliz, tipo, chegando ali, conversando, trocando ideia. Quantas vezes, tipo... De manhã cedo, geralmente era eu, né? Eu abri e fechava, na verdade. Mas de manhã, daí... geralmente a loja lá do Paralelo, só pra todo mundo entender, era o bar junto com o caixa, né? Então, tipo, a gente cobrava já fazia. Isso aí. Né? Então, poxa, quantas... Abre parênteses, é bem legal trabalhar assim, né? É muito tri. Atendendo o cliente, servindo, né? Um conceito de cafeteria, aí é legal. Né? Olha, eu perdi a conta, assim, de quantas pessoas eu fiz o café e, tipo, a pessoa sentava, conversava, a gente trocava uma ideia. Foi lá que eu conheci muitas pessoas que eu falo até hoje, que vão na loja do Moinhos até hoje. Pra te ver. Então, tipo, é sensacional. Então, tipo, quando tinha dias assim, principalmente quando tinham dias assim, tipo, que era uma loucura de venda, eu acho que eram os melhores dias, sabe? Então, tipo, e ver todo mundo correndo e aquela loucura e a bandeja pra lá e faz, sabe? Tipo, e todo mundo assim, ó, pegando junto. Cara, a equipe, o trabalho em equipe é muito massa. Ele é difícil de deixar ele 100% alinhadinho, o que geralmente também
Não é tanto, né? Não é um 100%, mas... Mas tem dias assim que, meu Deus do céu, tá lindo, lindo. É lindo de ver, é lindo às vezes quando a gente consegue dar um passo para trás, assim, da loja e olhar tudo fluindo, sabe? É incrível. Então, tipo, eu tive vários momentos alegres, felizes, assim, tipo, que eu guardo com muito carinho, assim, N situações, o primeiro coffee que eu fiz lá no Paralelo, que eu tive que levar lá no Caldeira. Lógico, tinha só que daí atravessar a rua, tudo bem, mas era uma função, levar caixa e faz coisa e acontece, sabe? Tipo, e era muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Tipo, e agora, assim, no Moinhos, N situações também. Tipo, onde a gente acaba conversando com o cliente ali de manhã cedo, um pouco mais com calma. Pessoas que vêm já ali 7h30, já estão ali na porta, já esperando já para entrar, já para trabalhar. Tipo, aqueles clientes que a gente já sabe o que é o de sempre. Já tá lá, sabe? Então, tipo, eu tenho 2 clientes de manhã, que eu acho que elas já são bem mais, né? Elas frequentam ali o Moinhos há bem mais tempo que eu tô ali, mas tipo, é sagrado, assim. Elas vão, preferem sentar na rua para pegar o sol ali da manhã, pedem os 2 expressinhos, adoçante, líquido, tem que ser o líquido, não o sachê. Cara, sempre uma simpatia, sabe? Sempre uma conversa boa. Às vezes, assim, quando de manhã tem muito movimento, às vezes não dá pra dar uma atenção e elas super entendem, sabe? É muito legal isso. Eu gosto demais. Cara, isso que tu tá falando eu perdi isso durante uns anos da minha vida. Às vezes eu ainda perco. E aí eu tento achar de novo formas de eu fazer isso. Repara que tu fala assim... dos clientes da manhã lá do Paralelo, dos clientes do Moinhos, e para quem tá ouvindo aqui, amanhã é o horário de menor movimento do Quero Café, né? A nível geral de rede, números aqui, 5% do faturamento do Quero Café, da rede toda, minimamente mais do que isso, é até as 11 da manhã. Então, de fato, na manhã a gente tem menos movimento. Só que é nesses momentos que a gente tem melhor condição de desenvolver esse relacionamento. E tu foi falando e eu fiquei lembrando quão legal era trabalhar no Quero Café de Teutônia. Cara, às vezes passava 3 clientes a manhã inteira. Mas às vezes aquele um cliente ficava 1h30 lá e a gente falava sobre tudo. Depois do fechamento, de noite, era a mesma coisa, né? A gente tem diversas histórias que a gente ficava até 1 da manhã, 2 da manhã. Virava conselheiro não, mas virava ouvinte. Sim, né? Da pessoa contando coisas da vida. E às vezes a gente atropela a vida. Na verdade, a vida nos atropela. As diversas demandas que a gente tem, aquele dia que precisaria ter mais horas e a gente entra numa corrida, numa correria o tempo inteiro. Que daí quase todo ponto de contato com algum ser humano a gente tá no automático. A gente não consegue, não tem o tempo porque a gente tá saindo daqui para indo pro próximo compromisso. Nem falar no WhatsApp, que tá cheio de mensagem. E aí, cara, a gente praticamente só cruza pelas pessoas. A gente não consegue ter esse tempo de mais qualidade, assim, né? Sim. Que às vezes é 5 minutos, às vezes é 2 minutos. E parece tão pouco, mas a verdade é que muitas das nossas relações ao longo do dia é só assim, uma cumprimentada rápida, é aquele e aí tudo bem, por respeito, na verdade. Tomara que a pessoa não comece a te responder, né? Porque tu não vai ter tempo. Verdade. Se ela te falar, não tá tudo bem, tá bom, tomara que melhore. Tu tá correndo, entendeu? Né? Então, eu só fiquei te ouvindo falar assim, e passou, é muito nostálgico isso, porque eu acho que é uma das coisas que mais eu gostava e de certa forma sinto falta às vezes, né? E vou encontrando esse espaço em momentos como esse, em conversas profundas, que hoje a minha vida é conversar com as pessoas, assim, né? Mas, cara, era muito bom, cara. Era muito gostoso de... Tem um cara que dá treinamento para pessoas de cafeteria, restaurante, que eu acompanho, acho bem legal, um cara lá nos Estados Unidos. E, cara, ele vai exatamente nisso. Que a hospitalidade de um lugar, ela é construída em cima disso.
é a gente não enxergar. Ele bota algumas fotos de alguma cafeteria, né? Pega uma foto, vamos botar uma foto assim, se não tivesse telhado lá no Quero Café do Moinhos, assim, uma foto de cima. Aí tá ali a galera trabalhando, nós temos o nosso time e nós temos, sei lá, 30 clientes ali sentados, consumindo. Dá para dividir em dois times. Time que tá trabalhando, servindo, e time que tá ali como consumidor. E dá para botar todo mundo na mesma. Mas não, cara. Duas dessas 30 clientes são as senhorinhas que moram ali, que estão aposentadas, que querem pegar a vitamina D, querem bater o papo delas e tomar um cafezinho. 8 desses outros são pessoas que vêm e usam a gente como um escritório, que estão lá buscando bater metas, enfim, né, tal, tentando conquistar um cliente, fazendo isso, trabalhando. Outros são alguém que veio numa consulta médica ali, um casal que veio na consulta médica do lado e veio tomar um café e tal, assim. Cara, todo mundo tem a sua história. Não dá para a gente saber a história de todo mundo e o tempo inteiro se permitir para isso. Mas isso eu parei no cliente, mas o mesmo vai para trás. O mesmo vai para o time de trabalho. São ali aquelas X pessoas que estão trabalhando. Mas um tá com o filho doente, o outro tá com o cachorro, com alguma coisa, o outro tá com um desafio financeiro, o outro tá te olhando e querendo fazer tudo que tu faz porque ele quer evoluir, ele quer ser um líder, ele quer ser um sócio operador. A gente tem que conseguir se permitir, em alguns momentos, a entender isso tudo que está acontecendo à nossa volta. E a gente tem que gostar disso. E é muito bonito de te ouvir falando, porque é genuíno a forma como tu fala, de que tu, cara, é isso que fez tu não desistir lá do paralelo, mesmo entrando num projeto que estava vendendo R$2.500 por dia, que é muito pouco, né? Que é totalmente a média de faturamento diário de toda a rede do Quero, a gente fala em 9 mil, em 10 mil reais, né? Então, e olhando aquilo, isso pesa para às vezes chegar lá no final da noite, tu tá, mas cara, eu tô fazendo o meu melhor, onde é que eu tô errando? Por que tá acontecendo isso, nessa loja que eu toco, enquanto que as referências são essas? Sim. Né? Isso é só um exemplo de autocobrança que vem pra gente. Mas se eu fosse resumir assim, né, olhando, te escutando, o que fez tu ficar nessa jornada é tu ter te encontrado e ter prazer em servir, como diz na tua camiseta aí, há 10 anos, servindo xícaras de bons momentos, né? Servir as pessoas, servir o nosso time. Não vai ser todo dia. Eu duvido que algum dia nesses 3 anos tu não tenha tido vontade de ficar dormindo na cama ou de não ir trabalhar. Sem dúvida alguma. Não vai ser todos os dias isso. Mas, cara, nós precisamos, as pessoas merecem se encontrar num trabalho que na grande maioria dos dias a pessoa tenha prazer de trabalhar. Mesmo tendo ali os desafios, mas o prazer está em não ver só os desafios e conseguir se permitir a ver coisas bonitas dessa jornada, né? Eu já escutei e sigo escutando muito. Bah, como é que tu tá sempre sorrindo? Não sei, pode ser alguma proteção minha, né? Que o meu corpo acabou desenvolvendo, mas... é aquilo, eu gosto do que eu faço. Eu gosto. Pode não ser o mar de rosas, e não é um mar de rosas, que nem eu já falei. Mas eu gosto do que eu faço. Problemas a gente tem todo dia. E cada dia... Tá cheio, obrigado. E cada dia novos problemas, não são só os mesmos, né? Mas a busca por tentar solucionar, por entender... o ponto também ali que tu trouxe sobre não só o cliente, mas sim, né, dos nossos colaboradores. Poxa, eu sou um que eu chego todo dia, bom dia, alegre, mesmo às vezes quando por dentro eu não tô tão bem, sabe? Então... eu tento, por meio por meio visual, né? Eu tento com que as pessoas se animem também, sabe? Ah, como é que esse cara tá assim todo dia? Não sei o que, não sei o que. Lógico, não é todo dia, mas, tipo, de uma maneira ampla, assim, eu sempre vou ser essa pessoa. Dormindo 3, 4 horas por dia, dormindo 6 horas, dormindo... o que for, assim, sabe? Porque eu noto muito isso. Infelizmente, eu acho que daqui cada vez mais, e espero que isso mude, né?
Eu acho que a galera acaba se desestimulando muito rápido de tudo que se coloca, sabe? Tipo, seja algo simples ou algo mais complexo na nossa vida. Só que se a gente não encara os nossos problemas, enfim, eu acho que a gente só vai alimentando algo que realmente só vai trazer insatisfação, vai nos deixar doente, sabe? Então, tipo, eu priorizo muito, assim, a questão de um bom ambiente, sempre priorizei, tanto que no meu antigo serviço era um ponto onde eu via que a minha pessoa, que a pessoa que era responsável lá pelo setor poderia melhorar, e hoje em dia eu vejo que não é fácil. Mesmo a gente se esforçando diariamente, mesmo a gente subindo pro escritório, dormindo 30 minutos só para dar uma reavivada assim na própria energia, sabe? Tipo, diariamente, é uma luta entre aspas, né? Mas é uma jornada que a gente vai ter que cumprir ela e desenvolver todos os dias. Ou então, pelo menos, o máximo dele, sabe? Para que lá na frente... É que nem tu fala bastante, até, na verdade. A gente já falou sobre isso. Tipo, a gente vai plantando agora para ir colhendo lá na frente. É um processo lento. E que nem às vezes eu te falo, eu acho que o meu processo é um pouquinho mais lento. Acho que sou um pouquinho mais lento nas coisas. Mas eu venho me esforçando, eu venho tentando acertar mais do que errar. Ou então, errar menos, né? Essa busca do realmente de errar menos, eu acho que é um ponto crucial, assim, para a gente poder desenvolver, evoluir internamente e com isso também externamente, né? Perfeito. Falou uma coisa que eu lembrei de uma frase que o Felipe usa em algum treinamento das pessoas, do Bernardinho, que é: seja o líder que tu sempre sonhou em ter. E eu conecto isso com o que tu falou. Eu acho que todo líder, né, todo agora, sei lá, dono de negócio, que tu é o líder maior daquele teu negócio. Tá na tua mão, a tua responsabilidade é total ali. Se tu não entende que é tua responsabilidade, tu não entendeu o que é liderar. E aí a gente cai na real daquele julgamento errado que a gente fazia dos líderes que a gente já teve, das empresas que a gente já trabalhou. Principalmente quando a gente é mais novo, né? A gente fica olhando, mas por que não é assim, assado? Por que isso? Por que aquilo? Pô, eu ia fazer diferente. E daí quando a gente tá agora nessa posição, a gente vê que não é nada fácil. Não é nada fácil mudar, não é nada fácil conseguir fazer isso ficar tudo em sincronia. É um esforço diário, assim, né? E aí hoje, cara, o Matheus aqui, lá de 18 anos, de 20 anos, olharia para várias coisas da empresa que hoje esse Matheus aqui toca e ia ficar pensando, mas se fosse eu, ia fazer diferente. Mas não acredito, como assim? Eu não vou citar exemplos, mas, cara, tudo. Eu tomei rasteiras em todas as áreas, até nas áreas que eu achava o fodão, que eu era o especialista, que era o que eu gostava de fazer. Até nestas áreas eu pequei como líder, a gente pecou como empresa ao longo desses anos, né? Então, dá para até fazer essa analogia do próprio ramo de alimentação. Todo mundo usa o serviço de alimentação, todas as pessoas do planeta. Então, todo mundo também consegue interpretar, analisar, Sim. fazer conta, olhar, mas a gente verdadeiramente só entende o segmento e o que é o servir e atender quando a gente está vivendo isso. Quando a gente está sempre viveu só na perspectiva de cliente, a gente tem uma visão. Quando a gente está do outro lado, ela é totalmente diferente. Quando a gente é um colaborador, a gente tem uma visão. Quando a gente passa a ser um dono de negócio, a gente tem outra. Quando a gente é um colaborador, a gente tem uma visão. Quando a gente passa a ser um líder, não é um dono de negócio. A gente passa a liderar, a gente vê que, agora não é mais eu só fazer o meu trabalho. Eu tenho que garantir que as pessoas que eu lidero consigam executar o seu trabalho. Eu tenho que fornecer recurso, eu tenho que fornecer possibilidade de desenvolvimento, eu tenho que cuidar dessas pessoas, eu tenho que mentorar essas pessoas. Só que eu posso
dar o recurso, mentorar e cuidar, e ainda assim a gente não chegar no resultado, né? Então, isso faz a gente... Para mim é muito uma reflexão que volta e meia eu faço e que uso sem problema algum em treinamentos. Eu julguei muito errado chefes anteriores, líderes anteriores e empresas. Não, mas por que fazem isso? Como é que fazem aquilo? Né? Eu lembro até de uma questão de que o que a gente vive muito na operação. Cara, até queria ter assim, já são hoje mais de 1.000 deve estar passando de 1.600 colaboradores agora em toda a rede. Eu queria saber quantos desses já saíram e estão de novo aqui. É um número razoável. Tu sabe porque tu vê isso na tua operação, enfim. Cara, eu lembro assim que na minha primeira experiência de emprego, assim, eu lembro que daí, cara, a pessoa saía, depois a pessoa queria voltar e tá, mas como assim? Mas a pessoa saiu, cara, não faz sentido, ela não quis mais estar aqui, para o resto da vida ela não vai mais querer estar aqui, deu problema e tal. Meu, hoje quando uma pessoa sai de cara, tá tudo certo, vai buscar o teu sonho, vai te encontrar e caso não te encontre, meu, volta pra cá. Vamos te receber de braços abertos, né? Então tem vários exemplos disso nas lojas, né? Isso é só um dos exemplos de coisas que só vivendo depois na pele que a gente passa a entender um pouco diferente a jornada, né? Só lembrei disso tu falando da tua chefe, né? Pô, por que ela não fazia diferente? Talvez ela estava tentando fazer, mas tentar fazer e se dedicar para aquilo não garante que a gente vai conseguir, né? Ou ainda, às vezes alguém, né, pergunta, fala para mim, fala para ti, cara, vocês já pensaram em treinar as pessoas que trabalham aqui? Estamos há 10 anos treinando, tentando, fazendo treinamento inicial, acompanhando, dando incentivo. Isso garante? Não garante? E é essas falas que às vezes dói, tu pensa assim, cara, meu Deus, será que eu tô fazendo tudo errado? Quando dá uma coisa errada, né? Que dá todos os dias errado, né? Daí nesse momento, se pega um dia daí que a gente tá, cara, mais inseguro, mais cansado, aí vem uma coisa, meu, será que eu tô fazendo tudo errado, cara? Será que não tá tão ruim o serviço aqui no meu negócio que parece que a gente nunca dá treinamento? Aí dói, né? Cara, é verdade. E aí a gente tem que olhar às vezes e ver, cara, realmente não tá nada legal. Quantas vezes a gente já teve essas trocas? Isso, se nós como líderes não tivermos essa autocobrança, tá errado. A gente só não pode extrapolar e fazer isso nos paralisar. Sim. E de não fazer mais nada. Mas se a gente não ficar incomodado com o pedido que deu errado, com o prato que demorou, com alguma variável que aconteceu que até saiu da nossa mão, né? Mas aquela impressora que não imprimiu, o papel, a comanda que caiu, daquele prato que não chegou. Mas mesmo assim, em algum momento a gente errou porque existe o sistema, existe isso, mas existe o visual, a preocupação, né? O nome que até eu estava dando agora no treinamento para a galera de Maringá, segunda, eu usei a palavra atucanação, daí eu vi que fizeram as caras, fala o que é atucanação aí. Cara, essa vontade, tá preocupado, com vontade de atender o mais rápido possível, de não errar, de estar observando. Pô, por que esse cara tá olhando para cá? Por que ele tá olhando pro passaprato? Enfim, né? Então, isso é um ingrediente que a gente tem que ter. Se a gente não tem isso, tá legal, é um monge, né? Tu não te estressa e tal, mas dificilmente o negócio vai dar certo. Isso aí que tu comentou, sabe? Tipo... ter também essa visão, exatamente o que tu falou. Tu sabe, tu lançou lá o prato da mesa tal, tá olhando, passou uns 5 minutos, passou uns 10 minutos, tá, mas peraí, já era pra estar ali, não foi, não tá, tu já começa a ficar ligado, tá, alguma coisa aconteceu, não saiu na comandeira, faltou papel, não viram, e assim vai. Não tem problema no sistema, não viram. Os problemas, eles vão acontecer, eles acontecem, sabe, mas... o ponto é a gente ser resolutivo. Chegar na mesa, sinto muito, aconteceu isso e assado, eu gostaria de aguardar, a gente tá dando a prioridade. Cara, a gente resolve tudo, pra tudo tem solução. Pra tudo tem solução. Basta a gente querer. E saber também transmitir o nosso querer de resolver. Né? A ideia, eu acho muito é que a gente querer resolver nos dá uma margem muito grande
para transformar uma experiência ruim em uma experiência boa. Poxa, quantas vezes a gente já teve problema, ou então tem problema com um cliente que está conhecendo a rede, ou então que está indo pela primeira vez na loja tal, e dá alguma coisinha errada. Mas aí aqui tá diferente, aqui eu achei pouco, sabe? Poxa, conversa, explica, traz alguma solução, sabe? 99% das pessoas vão entender. Perfeito. Então, acho que isso é muito importante, cada vez mais. E isso eu vejo que também precisa ser transmitido para a equipe. A equipe precisa entender que a solução depende muito mais do que a gente consegue conversar com o cliente do que, vou ter um problema aqui, vou chamar fulano. Não, entende, escuta, analisa. Isso é algo, entre aspas, básico, né? Mas é algo que todo mundo, eu acho que tem a dificuldade ainda, talvez. E se compromete em resolver. Exato. Escutou, tal, falou legal e tal, mas, cara, e a resolução, né? Deu problema. Como tu falou, quase tudo a gente resolve. Mas também existem coisas que não vai dar. Exato. Né? Daqui a pouco a gente errou, deu problema no pedido, já levou 15 minutos e não tem carinho, escuta que vai fazer o cliente que tá atrasado, tá? Cara, lembra que ele não é mais só um cliente, ele é alguém que tá atrasado para voltar pro trabalho ou para uma consulta de trabalho e ele tá com fome e, cara, ele saiu do giro e, cara, vambora. A gente, nesse momento, tenta dar o nosso melhor, tenta agilizar, né? Porque isso às vezes acontece. Tem, às vezes, algumas pessoas assumem ali o erro até, fazem legal, mas não dão a resolutiva. Não tem a tucanação para resolver. A gente teve um probleminha, mas não vai lá e conversa com o colega. Pessoal, por favor, tem que botar na frente esse prato agora porque deu um problema, não saiu a comanda, a gente tem que trabalhar para resolver. E aí depois, entre aspas, só sossegar quando vê aquele problema resolvido. Uhum. E não assim, eu fui ali e dei carinho pro cliente. Não, eu tenho que terminar a resolução. Eu tenho que resolver o problema e surpreender na resolução do problema. Daí, de fato, uma falha pode virar algo que a pessoa... Porque daí a gente conseguiu resolver para aquele ser humano, a gente não fugiu do nosso erro, a gente assumiu e isso conecta. Se é um ser humano legal e do bem, a pessoa vai olhar assim, ela também vai lembrar que ela também erra. E ela vai ficar encantada com a forma como não fugiu do erro. Porque muitas vezes a gente foge do erro. E não puxa ele. Diz, mas tenta achar alguma desculpa. E todo mundo sabe quando a outra pessoa está dando desculpa. Né? Então, esse é o que muito tu faz, o que eu faço. Que é trazer isso para os nossos times. Cara, vai ter problema, tá tudo bem. Só que vamos resolver o mais rápido possível e principalmente assumir. E não buscar achar o culpado. Isso não vai resolver nada, né? Exato. Exatamente. Cara, e futuro do Garcia? Tu quantos anos tu tem, Garcia? Eu tô com 35. 35. Eu vou fazer 35 também lá. Então, temos a mesma idade. Quase, eu tenho 34 no caso. Eu fiz a conta rápida agora. Qual é a ideia de futuro? O que tu pensa? O que eu penso? Tá pensando em sair do futuro? Quero? Não viajo. Não, eu quero... Cara, futuro... Eu quero só melhorar, quero ir pra frente, quero me desenvolver, quero novos desafios. Eu quero trazer orgulho pra todo mundo que tá perto de mim. Pra ti, que eu sempre te falei isso, tu não ia te arrepender. Eu acho que eu tô cumprindo o que eu te comentei. Por enquanto eu não me arrependi, tá? Por enquanto eu não me arrependi. O que eu te comentei, mesmo sendo mais lento, que eu também te comentei isso. Mas, cara, se Deus quiser, eu acho que eu tô muito aberto, assim, estamos muito abertos a novos desafios. E sempre buscando evoluir. Acho que mostrar também o que é o Quero Café, a marca, o que a gente faz, o que a gente pensa, sabe? Tipo, que nem eu te falei, tipo, eu me enxerguei no que é o Quero Café. Eu sou assim. Já tava dentro de ti? Já tava.
Só o Quero Café ajuda a poder aflorar isso, a poder praticar isso no dia a dia, né? Ele dá a possibilidade, isso é legal, né? Dá a possibilidade de ser legal com um monte de gente, a gente não trabalha ali isolado, é dinâmica a nossa vida, né? Ela possibilita muitas conexões com pessoas, né? E a gente pode ser a gente, né? Eu não tô fazendo Sim. Eu não tô botando uma máscara. Eu sou o Garcia que vocês sempre veem, sabe? Eu sou assim. Isso é legal, né? Então, se Deus quiser ir pros planos futuros, aí a gente... Isso que tu falou agora é muito real, assim, porque viajando nas lojas, semana passada eu passei em 4 lojas, essa semana eu tava em 2. Toda semana a gente gira em alguma loja diferente e, cara, a gente é uma franquia, né? Um modelo, então a gente preza por um padrão de produto, um padrão de atendimento, mas com a sua possibilidade, porque cada atendente ali é único também, né? Então a troca ali, a forma de falar, tá tudo bem, né? Mas isso que tu falou agora, a gente tem várias coisas em comum dentro da Essência Q, dentro do Garcia, comigo, com todo mundo. Com certeza tem muitos pontos de valores que todos nós nos conectamos, que acho que é isso que forma a Essência Q, né? Esse brilho nos olhos, que as pessoas de fora falam, cara, como vocês são fechados, como vocês têm uma conexão boa entre vocês, em toda essa rede e tal. Mas ainda cada um é único. E cada um pode exercer a sua esqueci a palavra, mas a sua individualidade, não é essa palavra, tá? Mas o Garcia pode ser o Garcia e o Matheus pode ser o Garcia. O Matheus pode ser o Matheus, enfim. Que é isso que dá um pouco assim, que cada loja leva algumas particularidades da alma e da essência específica daquela pessoa, né? Então, se a gente é um cara mais sorridente, mais astral, mais feliz, tem uma grande chance da gente contagiar as pessoas à nossa volta. Se a gente é um pouco mais negativo, pessimista, também, né? E de fato, te ouvindo isso, semana passada, você nas lojas, cara, a forma de falar do que o liderado, que o franqueado conversa com o seu time, cara, é muito bonito de ver que é único, cada um tem o seu jeitinho. Um chega falando e tal, e brincadeira, e zoeira, e um faz bullying com o outro, sabe? Uma relação, outra já é uma relação um pouco diferente, outro chega e se dão abraços, outros... Cara, é bonito, isso é o jeito de cada um, que é só quando tu falou assim, permite eu ser eu. Então, sim, a gente tem as regras do jogo, né? A gente tem os direcionamentos de produto, padrão e tal, mas que a gente sempre fala assim, cara, a loja que tu estiver tocando, ela tem que ter a tua alma. Sim. Só que ela só vai ter se tu te dedicar e tu te encontrar naquilo. Se tu tiver vontade de estar lá dentro, se tu tiver vontade de estar junto com o time e não enxergar aquilo somente como uma entrega necessária para tu ter o retorno que tu precisa. Tu tem que enxergar vontade de estar perto do time e perto dos clientes. E é um processo, né? É um processo. Isso leva tempo, leva energia, leva a tua entrega, né? O querer. Tu precisa também ter pessoas contigo que querem. Nem sempre tu vai ter 100%. E tá tudo certo também. Mas quanto mais... Acho que quase nunca, né? Você vai ter 100%. Né? Mas acho que quanto mais a gente consegue transmitir e talvez ir replicando de grãozinho em grãozinho, acho que no final a gente consegue chegar bem perto do que a gente gostaria. Perfeito. E, cara, uma coisa, tu entra para uma operação que já andava há alguns anos e que tem até hoje pessoas que trabalham há muito tempo.
Qual é a tua dica que tu dá para algum líder, né, para um gerente, para um sócio operador, para um franqueado, que for, para alguém que vai entrar e assumir a liderança de um time que já existe, de uma operação que já está rodando? Ou talvez o que tu faria diferente? Tenta pensar no teu aprendizado essa jornada. Bom, desde que eu tô ali no Moinhos, muitas pessoas saíram, muitas pessoas entraram, e acho que faz parte assim do processo, mas e como a gente já falou aqui, nem sempre quando a gente basicamente faz tudo aquilo que é para ser feito, a pessoa que tá ali, ela vai abraçar junto, sabe? Mas eu acho que a conversa, ela precisa ser constante. E eu fui uma pessoa que, por talvez querer agradar muito, eu acho que por um bom tempo eu fugi das conversas difíceis, sabe? Mas cada vez mais eu enxergo elas como um ponto muito positivo e necessário. É necessário. Tipo, não dá pra fugir. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Isso é impossível. A gente pode até agradar todo mundo, mas talvez só por um tempo. Porque depois algumas coisas elas acabam cobrando, sabe? Enfim. Mas o que eu digo assim para quem entrar nesse tipo de operação é conversar. É acreditar, é ser transparente e pegar junto, mostrar que tu faz parte daquilo, né? Que não é porque a pessoa tá lá há 5, 6, 7 anos, porque aqui sempre foi assim, porque aqui funciona assado. Não, pessoal, as coisas elas podem mudar. A mudança dói? Dói. Dói porque cutuca algumas coisinhas, né? A gente sai daquela zona de conforto. Quem é que nunca quer estar no seu, né? No seu momento ali, tranquilo, sempre a mesma coisa e tal. Não, a mudança é necessária pra gente poder evoluir. Então, acho que a conversa é conversar, trabalhar junto, mostrar quem tu é e também conhecer as pessoas para realmente, assim, entender, tipo, se realmente faz sentido ainda estarem ali, se sentem falta de algo, de alguma necessidade de reconhecimento, de desenvolvimento. Eu acho que tudo a gente pode conversar, sabe? Tudo a gente pode tentar ajustar. Mas também a gente precisa de pessoas que também queiram fazer isso, né? A gente não trabalha só com uma pessoa, né? Não, a loja não anda só contigo lá. A gente tem um time. Então, a gente precisa trabalhar com esse time todos os pontos possíveis. E sim, as conversas difíceis, elas vão acontecer. Elas doem, não vou te mentir. Dependendo da situação, é bem complicado, porque como líder a gente não quer errar, mas a gente erra. Eu erro. Já errei bastante, tentando acertar, né? Sempre buscando acertar. Mas a gente erra, sabe? Mas aprender com isso eu acho que é muito importante. Então, a conversa, ela tem que existir. A direção precisa também existir para que a gente tenha a chance de seguir com essa essência, sabe? De seguir fazendo isso. E para conectar com as pessoas, né, chegando, é importante dominar o trabalho, o processo, saber fazer as coisas? Sem dúvida alguma. E eu sou uma pessoa que não domina tudo 100%. Tem principalmente pessoas que, enfim, podem estar há 5, 6, 7 anos em loja, enfim, provavelmente dominam, ou então talvez até achem que dominam, né? Porque se a gente também não se permitir se desenvolver, a gente acaba ficando para trás, né? A gente ainda pode estar vivendo uma coisa, mas na verdade a gente já está em um passo mais à frente, à frente. Então, sem dúvida alguma, tu conhecer os processos, entender o máximo possível, sem dúvida alguma, ajuda muito. E eu sou uma pessoa que não conheço todos os processos. E na tua jornada inicial, tu chegando no time, tu foi colocado em xeque, às vezes, em prova, às vezes pelo time? Nossa!
Tipo um teste, assim, pra mostrar se tu sabe? Sem dúvida alguma. Eu sentia isso. Bastante, até na verdade. Acho que eu cheguei a ter momentos assim que eu fiquei um pouco até talvez acuado, assim, sabe? Tipo, porque pra mim, em tese, a galera mais antiga domina tudo, né? Mas é aquela coisa que eu já falei. Se a gente não tá aberto também a aprender ao novo, a gente acaba ficando pra trás. Então, quanto mais a gente souber sobre os processos, sem dúvida alguma. Tem um exemplo de um dia marcante, assim, de uma coisa, não sei, eu não consegui entender, tu tentou mudar uma coisa e a galera, ou teve um momento que eles, vamos ver se esse cara sabe fazer alguma coisa. Eu acho que foram 2 situações mais ou menos que me marcaram. Foi uma da cozinha, que não sou expert em cozinha, mas cada vez mais eu tento entrar, entender os processos, enfim. Mas 2 almoços eu tive que ficar na chapa, porque acho que a pessoa ou estava doente ou realmente faltou. E, cara, a chapa, meu Deus do céu, foi uma loucura. E foi os 2 dias que mais deu movimento, assim, sabe? E o fato de eu simplesmente, tipo, arregacei as mangas e fui, sabe? Não sabia tal coisa, perguntava e tal, já ia pelo que eu também sabia. E o mais legal foi que, tipo, tirando um ponto bom, né? A parte boa foi que, parabéns, Matheus. Pegou bem, hein? Pegou junto. Foi bem, sabe? Tipo, não voltou nenhum ponto de carne também. Eu lembro nas 2 situações. Nenhum ponto de carne. Consegui, acho que, acertar todos, pelo visto. E, tipo, cara, mostrei. Peguei junto. É isso que a gente faz. É isso que a gente tem que fazer. Sabe? E outras situações onde atendimento também, problemas, enfim, que nem a gente já falou, mas também atendimento, onde há uns, acho que foi no primeiro ano ali do Moinhos, por fechamento, que o rapaz não tá mais aí, foi morar, acho que ia na Alemanha, ele vai saber quem é, das 18 às 22 ficou só eu e ele atendendo e puxando bandeja. E, cara, a loja abarrotou. E a gente só se olhou. Vamos embora? Vamos embora. E era cliente vindo, e a gente explicando. Pessoal, a gente tá com poucas pessoas para atender. A gente pede paciência, mas a gente tá dando o nosso melhor. E eu lembro, e eu falo isso até hoje. Foi o dia que mais pagaram gorjeta. E a gente com 2 pessoas atendendo. Foi muito tri. Muito tri mesmo. Quando chegava, tu já fazia essa abordagem? Pro cliente, né? Sim. É isso? Tu já alinhou a expectativa e tu mostrou, cara, não é o cenário perfeito, eu não gostaria, nós estamos com menos gente, mas eu sou sincero, eu sou transparente. Tu dá uma alinhada na expectativa, né? E todo mundo muito tranquilo mesmo, sabe? Tipo, a galera via realmente, tava a gente correndo pra cima e pra baixo. A transparência e a comunicação, acho que dá pra fechar com isso, né? Olha o quão importante ela é com o cliente e aí com o time. A gente peca por faltar na conversa, por faltar, por ter medo de assumir a falha. É uma falha. A gente estar aberto com só 2 pessoas. É uma falha. Alguma coisa falhou, né? Enfim. Exato. E, cara, é isso que temos agora e temos que jogar limpo e falar. É isso aí. E, pô, quando tu fala, assume a falha e diz, mas eu vou dar o meu melhor, eu falo que pra mim é isso que deu certo, que era o café de Teutônia. A gente não sabia nada. Não sabia trabalhar, não sabia atender, não sabia trabalhar com alimentação, não sabia atender, não sabia levar bandeja, mas eu acho que na testa estava escrito, desculpa, a gente está tentando dar o melhor. Isso vai conquistando as pessoas, né? Porque tu tá ali fazendo genuíno, dando o teu melhor, sabe? Tudo bem, né? Um e outro, talvez às vezes não vai aceitar, não é o serviço que a pessoa quer, beleza, mas a grande maioria das pessoas, cara, os bons são a maioria. Os bons são a maioria no mundo. E pelo menos no Quero, sim, cara. As pessoas que eu tenho, os bons são a maioria. As pessoas são legais. Era um medo que eu tinha antes de trabalhar com alimentação. Cara, as pessoas devem ser muito chata, muito exigente, cara. Meu Deus, cara, e não, cara. É um e outro que às vezes se passa e é um pouco mais chato, rude, arrogante.
Cara, a grande maioria das pessoas é legal, cara. Consegue ter empatia, consegue entender. Não é utopia, eu tô falando o que eu vejo, entendeu? Assim, no dia a dia. É claro que os erros, as pancadas, né? Quantas a gente já passou ao longo da vida, né? Trabalhando assim no dia a dia. Quantas faltas de respeito alguns clientes já tiveram com atendentes, enfim, né? Mas, cara, é bem poucos perante a todos que passam. Esse é o ponto. Eu sei que pesa isso, mas... tu não pode só se apegar àquilo, né? Exato. Tem todos os outros 95 legais quanto as... E, ao mesmo tempo, lógico que não dá para deixar isso de lado, porque dependendo foi uma falha nossa, que a gente também precisa trabalhar depois para aquilo para poder minimizar, né? Que daí aconteça. Mas sem dúvida alguma, poxa, de 100 clientes ali em um momento ali do dia, se 3, 4 a gente teve algum problema, não quiseram entender, enfim, foram rudes, mal educados, cara, tá tudo certo. Tipo, no sentido de que tu deu o teu melhor, tu tentou, tu te esforçou, parabéns, fica tranquilo. É isso. Tá tudo certo. Exato. Boa, Garcia, muito obrigado aí por esse momento. Tu tem alguma dica final aí para dar? Seja para alguém que trabalha em operação, tá chegando agora, não quero, seja para colegas, gerentes, franqueados, sócios. Se tiver alguma colocação final aí. Na verdade, basicamente acho que o que a gente falou, ou pelo menos o que eu falei, foi muito da gente poder acreditar no nosso potencial, assim, e contar com a rede, seja para tudo, não só... Eu acho que a gente tem um suporte, tipo, eu pelo menos diversas vezes acabei te chamando, ou seja, quem for, para outras questões também, sabe? Então, poder contar, né, com isso. É um negócio sem dúvida alguma, mas a gente tem um que a mais que eu acho que faz a diferença, sabe? Tipo, e a gente tá sempre tentando se ajudar de alguma maneira, pelo menos ali a galera de Porto, acaba faltando uma coisa, eu vou lá, grito para um, chamo o outro e vice-versa, sabe? Então, tipo, todo mundo tenta se ajudar ao máximo possível. Um torce pelo outro, né? É muito legal isso. É isso aí. Então, acreditem. A gente tá aí pra se ajudar. Boa. Muito obrigado. Muito obrigado, galera que tava aí, que escutou o episódio inteiro. Obrigado pela companhia. Se o conteúdo de alguma forma te ajudou, dá um joinha lá ou encaminha para alguém. A gente se dedica aí para esse projeto e é gostoso pra gente que tá aqui gravando e ouvindo. É uma conversa, é um bate-papo, não é roteiro programado. A gente senta aqui e conversa. Então, para mim, Matheus, particularmente, é muito legal tocar esse projeto também. E é uma forma de espalhar um pouco a nossa essência aqui, nosso que é mais, a nossa cultura. Então, obrigado por essa companhia também. Obrigado, Garcia, por ter vindo aqui e por estar com a gente aí de forma genuína. Aí. É muito legal quando a gente atrai pessoas assim, né? Que a gente siga atraindo mais pessoas assim, e possibilitando crescimento para outras pessoas, levando para outras cidades, outros estados aí, né? Quem sabe em breve a gente divulga. Até tinha pensado em divulgar aqui no episódio, mas vamos deixar um pouco mais para frente, vamos deixar a curiosidade dos planos futuros aí. Tranquilo. Tá? Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigadão.